Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, professor Mábio, vou falar para vocês sobre as plantas. Vamos dar uma relembrada sobre plantas, falar um pouquinho da reprodução das plantas e resolver algumas atividades propostas nos nossos livros. Vamos lá. Sobre plantas, eu tenho uma horta lá em casa e vocês também devem ter na de vocês. Mas, professor, as plantas são todas iguais? Lembremos da evolução das plantas e também de uma árvore filogenética. A árvore filogenética lembra que descreve novidades evolutivas surgidas a cada grupo, a cada grupo de animais, a cada grupo de plantas, a cada grupo de protozoários e por aí vai. Enfim, de onde surgiram as plantas? Evolutivamente falando, as plantas surgiram das algas. Ah, professor, e algas não são plantas? Não. Mas por que algas não são plantas? Algas não apresentam tecido diferenciado ou tecidos diferenciados. Como assim, tecidos diferenciados? Vamos lembrar do xilema e do floema, que são vasos condutores das seivas elaborada e bruta das plantas. Vamos lembrar do suber, vamos lembrar do colênquima, do esclerênquima. Espera aí, o que é o suber? É parte da casca da árvore. O que é o colênquima e o esclerênquima? São tecidos que sustentam as plantas. E por aí vai. Então as algas elas não apresentam essa diferença tecidual. As algas, elas não apresentam raízes, elas não apresentam caules, elas não apresentam folhas, elas também não apresentam sementes, e muito menos frutos, e muito menos ainda flores, ok? Os tecidos de uma delas, todos são iguais, ou seja, as células são todas iguais. Mas surgem as plantas. As plantas, então, apresentam células diferentes com tecidos diferentes. A primeira das plantas, ou o primeiro grupo das plantas, são as briófitas. Quem são as briófitas na nossa vida? As briófitas são os musgos, as briófitas são as hepáticas, são grupos de plantas que aparentam um fígado verde, ok? E elas geralmente são pequenas, elas têm aproximadamente 10 centímetros, não apresentam vasos condutores, então é por isso que elas são pequenas. E a geração duradoura, a geração que nós percebemos nas briófitas, é a geração haploide, ok? É a geração gametofítica. Aqui produz gametas. Então, continuando na evolução das plantas, aparecem os vasos condutores, xilema e floema. Reparem que apareceram os vasos condutores e logo em seguida nós temos as pteridófitas. Quem são as pteridófitas? São as samambaias, são as avencas, são os licopódios, as selaginelas. Professor, não sei o que são elas, mas as samambaias todo mundo lembra. Tá? As avencas, vocês até já viram, mas ninguém nunca apresentou elas a vocês, ok? Mas são bem próximas às samambaias. Então, o que elas têm de diferente? O que apareceu como evolução? Vasos condutores. Sendo que as samambaias, elas apresentam o caule subterrâneo. Chamemos isso aí de rizoma, ok? Faz-se vasos para plantar samambaias no corte do caule das samambaias. Opa, como é que é o nome desse vaso? É o famoso xaxim. Tudo bem? Bom, mas elas ainda não apresentam flores, elas ainda não apresentam frutos. E elas também não apresentam sementes. Então essa é a próxima estrutura evolutiva que surge para as plantas. Então quem é que vai apresentar sementes?
as gimnospermas. Gimnospermas eu nunca ouvi falar também, professor. Gimnospermas são as araucárias. Nós temos na parte sudeste do nosso Brasil, nós temos tínhamos uma floresta de araucárias. Hoje ela está bem reduzida, essa floresta. Nós temos poucas ilhas de araucárias. Enfim, já foram bem diversas aqui, hoje em dia nem tanto. Então, são plantas que não apresentam flor, que não apresentam grãos de pólen, mas que apresentam sementes, ok? Tem grão de pólen? Tem, mas esses não são aqueles mesmo das plantinhas que vocês conhecem, das roseiras daí da casa de vocês, que são levados pelos pássaros, pelos insetos. Não, esses são simplesmente alados, eles são levados pelo vento. E, finalmente, aparecem frutos e flores. E aí essa é a grande maioria das plantas que nós conhecemos. O grupo das angiospermas. Quem são elas? São as tulipas, as mangueiras, as jaqueiras, as goiabeiras, o limoeiro, a jaqueira de novo, o pé de graviola, o pé de laranja, enfim, esses apresentam o capim, apresentam frutos, apresentam sementes e também apresentam flores. Enfim, apresentam todas as características anteriores. Esse é o grupo que está mais diverso hoje na face da Terra, mais amplo, mais distribuído, e é o grupo que nós mais estamos próximos. Gimnospermas e angiospermas são chamados de fanerógamas ou espermatófitas, ok? Por elas possuírem sementes. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, por possuírem vasos condutores, são classificadas também como traqueófitas. Mas existe uma classificação para briófitas e pteridófitas. Briófitas e pteridófitas, por não possuírem semente, são criptógamas. O que significa criptógamas, professor? Significa que essa semente está escondida, ela não aparece, mas elas não têm, elas não possuem. Ok? Vamos adiante. Vamos então resolver questões lá do Aprova Enem da segunda série, página 16, questão 1. Diz o seguinte: em algumas espécies vegetais, a posição do androceu e do gineceu, meu Deus, não sei o que é androceu e gineceu. Androceu é a estrutura reprodutora masculina de uma planta, ok? É lá onde estão os grãos de pólen. E o gineceu é essa estrutura que fica superior ao grão de pólen, que é a estrutura de reprodução feminina de uma flor ou de uma planta. Então tá, a posição do androceu e do gineceu impede o encontro do grão de pólen de uma flor com a sua oosfera. Espera aí, grão de pólen é o gameta masculino e a oosfera é o gameta feminino. Por que que as plantas, então, desenvolveram uma estrutura para que eles não se encontrem, para evitar a autopolinização, para poder garantir uma maior variabilidade genética? Lembrem, maior variabilidade genética, maiores são as chances das espécies e dos seres que vão surgindo resistirem às intempéries do ambiente e do solo e dos demais meios que ali estão, ok? Então tá, tal anatomia favorece. Que anatomia? O gineceu ficar acima do androceu. Favorece a maior produtividade de frutos? Não. Favorece a maior variabilidade genética? Opa, parece que sim.
Se tu está impedindo que o grão de pólen da tua flor fecunde a osfera da tua própria flor, então tu está favorecendo a variabilidade genética. O grão de pólen que vai chegar ali no gineceu vai ser de uma outra flor e quem sabe de uma outra planta, garantindo variabilidade genética. Legal. Então parece que é a letra B que está correta. A anatomia favorece a autofecundação? Não, pelo contrário, desfavorece. A anatomia favorece a maior produção de sementes? E aí nós temos isso aí igual à letra A, então não é A e nem é a D. E na letra E, a anatomia favorece a polinização por pássaros ou insetos? Não, ela impede a polinização, ok? Quer dizer, impede o encontro do grão de pólen com a osfera da mesma flor, garantindo maior variabilidade genética. Resposta correta, letra B. Ok, estão entendendo? Nós estamos falando sobre plantas. Já temos aulas gravadas sobre plantas, não esqueçam disso. Outra questão, lá a prova Enem, segunda série, página 17, questão 5. Apesar de a clonagem de animais ser um procedimento recente, eu preciso lembrar, o que é clonagem? É quando, a partir de um ser, se forma outro ou outros seres geneticamente idênticos a este primeiro. Ok? Isso é muito comum nas plantas. De uma forma natural, isso é muito comum nas plantas. Então tá, plantas são clonadas há mais tempo e com maior facilidade. É natural. De modo geral, para clonar uma planta, o mais indicado é utilizar células. E aí eu coloquei aqui para vocês, como é que eu posso fazer um clone de uma planta? Ou como pode acontecer o clone de uma planta? Pode acontecer por mergulhia, quando o caule dessa planta, indiferenciado, ele se aproxima do solo, desenvolve raízes e se instala nesse solo. Daí aparece uma outra planta que é clone daquela primeira. Auporquia é quando uma parte dessa planta, de repente você arrancou lá do pezinho de hortelã do teu vizinho, um pedacinho e colocou no copinho d'água para que essa água favorecesse o desenvolvimento de raízes nesse caule. E aí depois tu vai e planta. Isso é a auporquia. E a estaquia, que é você retirar uma parte de um caule potencialmente indiferenciado, que vai estar pouco diferenciado, e plantar como se fosse uma estaca, uma pequena estaca. Ok? Então essas são as possibilidades. Tem mais, mas eu quero que vocês lembrem dessa aí. Então tá, de modo geral, para clonar uma planta, o mais indicado é utilizar células meristemáticas do ápice do caule. Meristemas é onde tem células não diferenciadas. Muito bom se utilizar esse tipo de célula. Clorofiladas do mesófilo foliar, quer dizer, da folha? Não. Pouco provável tu vai ter um clone a partir de uma folha. Letra C. Parenquimáticas dos cotilédones. Aí nós já temos células diferenciadas. Nós estamos falando de parênquima. Letra D. Condutoras do xilema primário também são células já muito diferenciadas. E letra E, reprodutivas, como a oosfera. Opa, mas aí tu não vai ter clone, aí tu vai ter a reprodução sexuada. Então a resposta correta fica na letra A, ok? Não esqueçam disso. Vamos adiante. Tudo bem por aí? E aí nós temos aqui uma semente. Vocês já devem ter visto uma semente desse tipo. Essa questão está lá no prova Enem 2, página 18, questão 9. A imagem mostra um tipo de semente produzida por algumas árvores. Na foto é a semente do ipê amarelo, que é do gênero Tabebuia. Com base em seu formato, podemos deduzir que sua dispersão
ocorre por meio. Eu estou vendo ali duas asinhas, vocês conseguem perceber essas asinhas? Quem tem asa se dispersa ou então está em que meio? Provavelmente no meio aéreo. Aí, uma foto dos ipês que nós, mês de julho, agosto, setembro, agora nós vamos começar a perceber esse florescimento nas nossas árvores, nos nossos ipês. Mas então, quem tem asas é levado por meio de quem? Do vento, de insetos, de aves, da água ou de roedores? Compliquei, minha amiga. Ok? Do vento, não é isso? Muito bem. Parabéns para quem acertou. Vamos para mais uma. Questão, a prova Enem, segunda série, página 16, questão 3. A posição e a densidade de estômatos. O que são estômatos, professor? Estômatos são as estruturas que permitem a saída de dióxido de carbono, a saída de água e a entrada de dióxido de carbono. Mas, professor, uma planta precisa de dióxido de carbono? Precisa, para realizar a fotossíntese, ok? Aí a água ela pode liberar para poder abrir espaço para poder esse dióxido de carbono entrar no vegetal, ok? Para ocorrer a fotossíntese. Então, estômatos têm relação principalmente com a fotossíntese. Bom, a posição e a densidade de estômatos, número de estômatos por área, nas folhas, estão relacionadas à adaptação da planta em relação à sua demanda hídrica e gasosa. Quanto mais estômatos, significa que mais essa planta deve realizar fotossíntese. Tá? Esses estômatos devem estar posicionados de forma correta na planta. E isso acontece. Eles geralmente estão na região da folha inferior, tá? Onde ele está recebendo uma menor quantidade de raios solares, portanto, vai desidratar menos. Vamos lá. Continuando na questão, diz: a baixa densidade de estômatos e sua disposição na superfície inferior da folha podem estar relacionadas a ambientes. Ambientes de que tipo? Pantanosos, onde tem muita água? Creio que não, hein? Quentes e úmidos. Quentes e úmidos, onde tem muita água de novo? De água doce? Ricos em minerais? Não há essa relação. De clima seco? Espera aí, onde é que eu falei mesmo que estavam os estômatos? Na região inferior da folha, está ali também na questão. Para impedir que ela desidrate por uma quantidade de radiação solar muito alta, e isso onde a gente percebe? Num pântano, numa região de quente e úmido, numa região de água doce, onde tem muitos sais minerais, ou em um ambiente de clima seco? Acertou quem colocou na região de clima seco. Ok? Pessoal, nossa missão está cumprida. Referencial aí para vocês. Espero que vocês aproveitem esse momento, esses momentos. Acessem as plataformas disponíveis para vocês que o governo do estado do Acre está deixando. Até a próxima. Um abraço a todos e fiquem com Deus.